Boa noite, meus amigos, que Deus abençoe a todos, muita saúde, viu? Hoje eu vou falar acerca do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, na verdade, ele inicia 950 a.C., a sua tradição, e ele vai até 400 a.C., 950 a 400. O que acontece? O livro de Provérbios, ele é um livro de sábios. Naquela época existia o Concílio dos Sábios, onde se reuniam justamente para escrever, para trazer assim palavras de conhecimento, onde os jovens sentavam para aprender e também assim recitava a sabedoria, o conhecimento, a vivência. Tudo isso traz força também pós-exílica, né? E é bom entender que não foi Salomão que é o responsável por isso. Essa conta isso cai na conta dele justamente para poder trazer exaltação e reconhecimento ao rei que estava no domínio nessa época, que justamente é Salomão. Vamos aqui ler um pouquinho aqui acerca disso. Diz assim, o livro dos Provérbios reúne 9 coleções de conselhos. Olha aí, instruções e ditados populares da época diversa. Cada coleção é fruto do trabalho dos sábios profissionais da corte que recolhem a sabedoria do povo e a registram por escrito, para que seja ensinada às futuras gerações. A redação vai desde o tempo do rei Salomão, 950 a.C., até o período pós-exílio, cerca de 400 a.C. Olha que interessante. Só que no rodapé da Bíblia, que é de São Paulo, essa, a Bíblia de Estudo Católica, ela diz assim, o rei Salomão é apresentado como autor do livro, mas não foi ele quem o escreveu. Trata-se de homenagem ao rei que instalou na corte de Israel uma escola de sabedoria e que por isso é considerado seu patrono. 1 Reis 3,5. O livro propõe um caminho de sabedoria. No caso, 1 Reis aqui é do 3 ao 5, viu? É bom entender isso. O livro propõe um caminho de sabedoria para alcançar a vida plena, com princípios éticos de justiça, direito e retidão. Mas o princípio deste caminho é religioso. Ele se traduz no temor de Javé, a atitude básica de que nunca se esquece de Deus, e que Deus é o Criador e nós somos criaturas suas. Olha que interessante. Então você percebe que a grande importância que tem esse livro, ou seja, o Concílio dos Sábios que se reúnem ali para poder trocar as suas sabedorias, poder recitar, os jovens aprendendo, e isso fortalecendo a tradição deles, fortalecendo essa época deles que até mais tarde é lembrado. Então é interessante isso. Eu podia ler aqui mais coisas, porque isso é bem extenso, a gente podia falar mais acerca disso. Mas eu vou deixar para outro dia, nós vamos entrar nesse mesmo assunto, e nós vamos falar. Eu vou ler aqui mais um pouquinho aqui. Tem pessoas que estão querendo ouvir mais, então vamos embora. Outro pedacinho diz assim, o sábio instruiu não tanto como mestre, mas sobretudo como pai e mãe, alertando para o caminho injusto dos gananciosos, a violência e a morte em que eles se acham envolvidos, voltam-se contra eles os próprios, enquanto o conselho do sábio faz fugir como pássaro dessa armadilha mortal. Você vê que era tão interessante, tão ético isso também, e também tão doutrinador, tão paciente em instruir os jovens daquela época e não cair em ciladas. Você vê, trazendo para os dias de hoje, nós precisávamos muito disso. Eu estava ouvindo agora há pouco no rádio noticiário que eu vi que não era verdade, não procede. Ou seja, hoje é muito fácil você ouvir mentiras. E quando a pessoa não se tem conhecimento, ela não tem conhecimento, é muito fácil de ser enganada. Quantas pessoas são enganadas?
Muitas. Por quê? Porque não tem conhecimento, né? Então, quando você tem conhecimento, você é liberto desse mal do engano, né? Da mentira. Justamente o povo brasileiro precisa de pessoas honestas, o povo brasileiro precisa de pessoas, seja no governo, em todas as áreas, que têm competência para governar. Então, nessa época, já trazia um pouco disso, mostrando que realmente, né, os jovens tinham que ser doutrinados e tinham que aprender com esses anciões, com esses mais velhos, que tinham essa competência, esses estudiosos, o concílio dos sábios. Então, realmente, isso é muito legal. Amigos, outro dia eu vou falar melhor acerca disso. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Está aí, Concílio dos Sábios.